Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão brasileira onde a gente traz aquelas pessoas que a gente admira e que nos inspiram. E no programa de hoje eu tenho a honra e a felicidade de trazer uma pessoa muito especial, que além de ser protagonista de uma das histórias mais bonitas da pecuária brasileira, é minha amiga pessoal, ela que é turismóloga e durante toda essa jornada familiar e empresarial conseguiu contribuir para a modificação da percepção da carne do Nelore do Brasil. Eu tenho a honra de trazer nesse programa hoje a querida Lilica Teles de Menezes Almeida, a Lilica Almeida. Lilica, seja muito bem-vinda ao Criação Positiva. Obrigada, Paulo. Eu estou super feliz de estar aqui. Já faz uns dias que você estava me convidando. Agora, de repente, com esse ano novo aí, com a abertura novamente do programa, estou muito feliz. Obrigada. E você sabe que você é amigo mesmo. Ano novo, perspectivas novas, muita coisa boa, muita história para contar e a ideia hoje é conhecer a Lilica que pouca gente conhece. A Lilica do Nelore do Golias todo mundo conhece, sabe que vocês participaram de um projeto muito grande que começou desde lá de 2003, fazendo um mapeamento genômico do Golias e a partir daí a lógica da qualidade cárnica pro zebuíno mudou e a percepção do próprio consumidor mudou, todo mundo querendo comer carne marmorizada de Nelore. Mas algumas coisas eu queria te perguntar hoje que são um pouco diferentes do que as pessoas conhecem, Lilica. Uhum. Eu queria saber, começar lá atrás, a Lilica criança, né? Quando ela estava lá na fazenda dos avós, ela tinha um sonho de construção. A Lilica hoje, olhando para trás, realizou esses sonhos, está realizando esses sonhos e de que forma? Com certeza a Lilica que era pequenininha era meio que o que a minha filha caçula hoje. É aquela Lilica que estava aqui em São Paulo, morando aqui, mas pensando no feriado e nas férias, que a gente chegava a ficar 3 meses na fazenda, dezembro, janeiro e fevereiro, e era sempre em cima do cavalo, era sempre, assim, meu sonho era dormir na casa dos peões, porque a minha babá até era mulher de um dos peões, então assim, era o dia inteiro em cima do cavalo. Quando chegava aqui eu ia para a hípica, continuava em cima do cavalo. E sempre gostei de gado, sempre gostei da lida, tinha aquela coisa de querer seguir aquilo tudo que minha família estava fazendo, meu avô, e eu perdi meu avô muito cedo, mas eu acho que me deixou muita marca. Ele trabalhou com carne também, sempre foi pecuarista, mas ele levou, na época antiga, uma carne de qualidade para o Rio, que era a carne da terra do boi. Na verdade, na época, quando o Rio era capital, ele trazia, antes dele levar a carne que vinha para o Rio de Janeiro, era uma carne que era da bacia leiteira, então era vaca velha, e de repente começou a chegar uma carne de muita qualidade. E eu acho que meio que me inspirando no meu avô, a gente sempre mexeu com o Nelore, né, que é a gente acha que é a raça mais adaptável ao clima do Brasil, e a gente queria realmente quebrar paradigmas. Espera lá, como assim, né? O Nelore não tem carne de qualidade, não tem marmoreio? Não, vamos fazer um projeto, vamos provar que a gente consegue. Então eu acho que sim, hoje o sonho está realizado, porque no final era um projeto, hoje já é um trabalho consolidado. Lilica, a gente não faz nada sozinho nessa vida, e eu sei que dentro do projeto Nelore do Golias tem muita gente que ajudou vocês, muita gente que foi protagonista desse processo, tanto técnicos, as pessoas que te ajudaram no mapeamento genético, mas tem uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que acompanho e sei que foi uma pessoa que contribuiu muito, é o Fabinho. Me conta o seguinte, como que foi essa relação do Fabinho, como que é essa relação de ser, entre aspas, sócio e colega de trabalho de uma pessoa que te conheceu aos 15 anos de idade? Isso... Pois é, na verdade até antes disso, porque ele era amigo do meu irmão mais velho, os nossos avós eram amigos, né, pecuaristas lá da região de Araçatuba, e o Fábio, ele ia muito na minha casa, só que ele me via como uma criança. Depois, mais velho, aí já como adolescente, ele começou a ir na hípica, acompanhar eu montar na fazenda, levava a gente para sair, encontrava em exposições, e engrenou aquela história de falar sobre gado. Então, na verdade, a nossa vida é 24 horas por dia falando de fazenda, falando de gado, falando de Nelore, falando de melhorar, como agregar coisas novas para o nosso trabalho. E a gente se dá super bem, é uma coisa que, primeiramente, eu posso falar assim, não foi só ele, foi tudo, né? Aquela história de funcionários antigos, acho que tanto da família dele quanto da nossa estão com a gente até hoje, é uma história. Todos os técnicos, as pessoas que trabalham com a gente no projeto, agregou muito, sempre foram assim, sensacionais, a gente sempre procurou o melhor.
Mas essa parceria deu certo. Podia ter dado certo no trabalho e não ter dado certo em casa, né? Aquela coisa, chega de falar de trabalho. Mas não tem isso, a gente consegue levar bem. Às vezes a gente viaja até bastante, meu amigo me acompanha, mas a gente às vezes, a cada 2, 3 meses, precisava dar uma renovação, assim, porque senão realmente é 24 horas por dia. A gente tá na cama, Fábio, olha, esqueci de contar isso, ou fulano ligou, e a gente na cama à noite conversando de trabalho. Aí eu acordava cedo no café da manhã, nossa, só te contei de ontem. Calma, vamos organizar, mas deu certo. Tem dado certo. Há 27 anos já que a gente está casado, há mais de 30 já juntos, então acho que tudo é bom, né? Que ótimo. Lilica, o teu trabalho, a tua vida, que vocês usam bastante as redes sociais para mostrar o que vocês estão fazendo, isso é maravilhoso, inspira muita gente. E uma das coisas que a gente percebe que está de fora, que acompanha vocês, é que antes de inspirar as pessoas que estão fora, vocês inspiram as pessoas que estão dentro. Então eu percebo uma relação muito forte dos teus filhos, das tuas filhas e teu filho, no teu negócio, no trabalho de vocês. Como que você vê o trabalho de vocês, tanto do seu pai quanto do Fabinho, o seu trabalho, impacta na formação dos filhos de vocês e como que você vê o desdobramento do futuro profissional deles vivendo dentro desse ambiente que é o trabalho, a família de vocês? Eu acho que assim, primeiramente, os nossos avós deixaram um legado pra gente, né? Não foi um patrimônio. Então, mais do que isso, é uma história. E eu acho que dar sequência a isso envolve a família inteira, porque é a geração dos nossos pais e a nossa geração e agora entrando dos nossos filhos. Não adianta ensinar para um filho que o leite, quer dizer, como muita criança de cidade acha que o leite dá de caixinha, ou a gente vai ensinar e falar, quem dá o leite é a vaca. Não, não é quem dá o leite é a vaca, nós temos que tirar, a vaca produz o leite. Se você não ensinar como que é feito todo o processo, eles nunca vão entender, eles acham que vem tudo muito fácil. E a gente, desde pequenininho, sempre levou. Era também como meus pais me levaram, era nas férias, no feriado, numa tarde de sexta-feira, num domingo de manhã. Então a gente colocou regras para eles entenderem o porquê, às vezes, da nossa ausência por 4, 5 dias indo para o Mato Grosso, ou porquê que eles tinham que se esforçar mais na escola para poder estar com os pais também no Mato Grosso e faltar 2, 3 dias. Então, isso tudo acho que foi tão bom que uniu a família. E eles também entendem a importância desse trabalho para o dia a dia, porque é o alimento que eles comem, tudo que eles veem é o algodão da roupa que eles vestem, né? O couro do sapato, a borracha do tênis. Isso tudo é muito importante, a criança crescer dando valor ao agro, né? A dificuldade que é produzir e chegar no produto final. E a gente tentou, de uma maneira ou de outra, não sei se deu certo, acredito que sim, e estão todos bem envolvidos nisso. A geração dos seus filhos, principalmente do Eduardo, que já tem uma idade um pouco mais avançada, é uma geração de jovens que tem uma bandeira, que traz uma bandeira e um discurso bem forte, principalmente com essa parte de desenvolvimento sustentável e principalmente essa parte de alimentação. São adolescentes e crianças que vivem na família de vocês, no seio do agronegócio, mas que se relacionam com um número muito grande de pessoas que não necessariamente são desse ambiente. Como que você vê na discussão lá, como mãe, como Lilica, essa relação dos teus filhos com os colegas que eles têm lá e como que isso impacta positivamente? Existe uma relação direta, por exemplo, das pessoas que vivem na companhia dos filhos de vocês, com esse conhecimento que talvez a relação do Nelore do Golias traz para eles? Eu acho que sim, Paulinho, porque assim, o que a gente sempre procurou fazer? Programas, por exemplo, ajudando a escola a levar crianças lá dentro da fazenda para acompanhar. A gente sempre levou amigos dos filhos para entenderem o que é. Porque é aquela questão, pegar no fato tem que ser mais ambientalista e tal. Nós temos aqui no Brasil, você sabe disso, o programa mais rígido ambiental do mundo, né? As leis são muito rígidas, nós temos que seguir isso à risca. Aí se fala em sustentabilidade. Sustentabilidade não é só a parte ambiental, é um tripé, né? É o ambiental, o social e o econômico. Aí a gente vê o relacionamento nosso, isso é uma coisa muito natural dentro da fazenda, com as famílias. Tem muitas empresas que malemar
o dono, o proprietário sabe o nome do funcionário. Nós sabemos o nome dos funcionários, das esposas, das crianças, participamos com eles de alguns eventos, como festa junina, como um Natal, uma Páscoa, de estar junto, de socializar, de dar o bem-estar. Não é só aquela parte, o bem-estar animal é importante, importantíssimo, mas se eles não tiverem os funcionários trabalhando com amor, gostando de onde estão morando, cuidando daquilo ali como se fossem deles, não tem porquê da coisa. E a terceira parte é o econômico, que se também não der lucro, logicamente não tem porquê fazer esse tipo de trabalho. Então é um envolvimento bem grande, eles sempre participaram disso. No caso do Eduardo, que formou em administração, é mais ligado, já trabalhou em mercado financeiro, principalmente na área do agro, ele entende tudo isso. Agora, o mais legal dessa geração, que você sabe bem o que é a inovação. Essa molecada nasceu já no computador. O que eles estão trazendo de tecnologia para nos ajudar, para nos fazer ganhar tempo, nos facilitar a vida, é sensacional. Mas eles também têm que respeitar toda aquela história, toda aquela dificuldade que os nossos avós tiveram, as dificuldades que nós passamos, a dificuldade que meus pais tiveram. Então é aquela coisa, filho, quando a gente foi a primeira vez para o Mato Grosso, eu e seu pai, numa fazenda que o Fabinho tinha recebido da família, não tinha banheiro, era fossa. Nós começamos do nada a construir tudo aquilo. E eles não conseguem entender como... Tem até internet, eu não deixo nem pôr internet na sede lá, fica só no lugar lá do escritório e da casa do funcionário, senão ficam lá viciados. Mas eles têm que entender que a dificuldade era muito grande, eram dias sem energia, às vezes eles ainda pegam numa chuva 2, 3 dias sem. Falou, tá vendo como é difícil? Você não conseguir recarregar um celular, o problema não era o celular, o problema era a comida da geladeira. Então, isso tudo eu acho que a gente consegue passar e levando amigo, ou levando pessoas conhecidas, a gente sempre conta um pouco dessa história. Lilica, amarrando o que você está falando, essa nova geração, essa mudança de modelo mental e as novas tecnologias que estão vindo, como que você vê a pecuária na mão dessa geração daqui a 10 anos? Olha, eu espero que eles continuem respeitando quem realmente fez uma pecuária muito importante, que foi desbravar esse Brasil, que foi duro, sem estradas e tal, mas que leve muita tecnologia e muito progresso para o campo, porque eu acho que o campo merece isso tudo. Eu acho que daqui a 10 anos, eu tenho certeza que vai ter muita coisa nova. Eu acho que a cada 3, 4 anos surgem coisas que você para e repensa e fala, nossa, como a gente conseguia viver sem aquilo. Então, acho que vai ser sensacional, mas a gente não pode esquecer também a raiz da gente. Eu costumo dizer que essa relação com o campo, e com o consumidor geralmente, mas principalmente com o campo, não pode ser um monólogo de discussão das novas tecnologias e da disrupção, mas tem que ser um diálogo. Sim. Entre aquilo que é clássico, não vou chamar de antigo, né? Aquilo que é clássico e nos dá a segurança, com aquilo que é inovador. Então é sempre colocar uma instigação para ir para o novo, mas sem esquecer, sem dialogar com aquilo que fez com que a gente chegasse até agora. Com certeza. Até porque, você vê, o Nelore do Golias, se a gente seguisse no tradicional, a gente não ia ter chegado onde a gente chegou. Foi muito a ciência e a tecnologia que a gente realmente, desde 2008, mais ou menos, que a gente falou, vamos investir nisso. A gente tem que estar aliado à ciência, às pesquisas, e tem que estar aliado à tecnologia. Se a tecnologia está aí, por que não usá-la? Para justamente avançar, né, no mercado e avançar na qualidade, avançar em tudo. Eu acho que isso fez a diferença no nosso trabalho, mas saber usar a tecnologia de uma maneira boa, né? Lilica, a gente está encaminhando para o final, o programa passa super rápido, então eu queria te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que é motivo de inspiração, é uma pessoa muito reconhecida no meio do agro, principalmente para as mulheres do agro. Você tem sua história escrita em vários lugares, inclusive no livro das mulheres do agro. Todos os eventos, a maioria dos eventos, as pessoas querem a Lilica lá, querem a Lilica está falando, está liderando, está puxando. Por que, no seu ponto de vista, esse desejo das pessoas terem a Lilica falando e participando desse ecossistema do agronegócio? Paulo, eu acho que um pouco, primeiro pelo amor que eu sinto pelo agro, né? Aquela coisa verdadeira. E outra, que eu nunca quis ganhar no grito. Eu sou mulher, eu preciso ser reconhecida. Não. É uma coisa que eu sempre gostei, então eu estudei, eu trabalhei. É conhecimento. Eu acho que a gente tem que ganhar por estar ali no lugar
vestido de acordo, agindo de acordo. Eu não posso me portar no meio das minhas amigas da mesma maneira que eu me porto no meio dos peões, no meio de um curral, no meio do gado. Então eu acho que tudo isso junto impõe um certo respeito. E esses anos todos de trabalho, acompanhando sempre meu pai, meu marido, o trabalho, todo mundo que está com a gente. Então, lógico, o conhecimento vale também, né? Eu acho que isso tudo, esse trabalho consolidado nosso também é um exemplo que acaba inspirando outras pessoas, seja no Nelore ou na pecuária ou até em outro trabalho, mas para tentar, poxa, dá para inovar dentro de alguma coisa, que é o nosso inovar dentro do Nelore, uma qualidade de carne que até então era, nossa, marmoreio não existe Nelore, são coisas diferentes, é uma inovação. Lilica, maravilha. Você e sua família, como autênticos criadores positivos, estão vivenciando um momento de muita mudança do nosso agronegócio, justamente nessa era onde nós estamos mostrando nosso protagonismo para o mundo e a nossa importância para o mundo que vai passar fome, que passa fome, né? A gente sabe que mais de 500 mil pessoas entraram para a linha de fome aguda nos últimos anos. Então nós temos uma missão muito grande de produção de proteína no momento onde a gente começa a produzir, e vocês são exemplos disso, alimentos com valor perceptual, né? Não apenas um alimento commodity. Dá teu recado para as pessoas que estão assistindo para a gente finalizar. O que você vê, qual que é o recado que você dá como Lilica, como participante do projeto Nelore do Golias, como uma pessoa que é protagonista e as pessoas estão esperando alguma coisa? Qual é o recado que você dá com relação ao momento que a gente está vivendo, o momento agro e o nosso protagonismo com relação à produção? Eu acho que principalmente a gente tem que focar no seguinte: o Brasil é o celeiro do mundo. A gente tem que mostrar para o mundo que tudo que a gente produz aqui é com respeito ao meio ambiente, é com respeito à criação. Se a gente escolheu trabalhar com isso é porque a gente gosta de animal, porque a gente gosta do campo, porque a gente gosta da natureza. É a primeira coisa. E, na verdade, a turma da cidade olha para a gente talvez um pouco com um olhar errado. E eu acho que precisa ter essa união. Eu acho que a pandemia, querendo ou não, quem estava na cidade indo num supermercado entendeu que a primeira coisa para se viver é ter alimento. E esse alimento vem do campo. Então, não é só porque eu venho da família de produtores, de uma família que sempre produziu carne e também temos grãos também, mas eu acho que principalmente a gente precisa abrir mais a mente, e quem é da cidade e nós do campo, de ter uma conversa mais legal, porque um não vive sem o outro, é a tal história. Se o campo não produz, a cidade não come. Mas também, se não tiver o consumidor, não adianta a gente produzir. Então, tem que ter essa integração muito afinada. Eu acho que essa pandemia fez muita gente entender a necessidade da produção de alimentos e também fez a gente entender que a gente também precisa mudar o nosso diálogo em algumas coisas. Maravilha, Lilica. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria que fosse mais tempo, mas eu queria te agradecer, não só por você ter vindo participar desse programa com o maior carinho, mas pelo trabalho que você faz junto com o Fabinho, junto com a sua família, de mostrar que existe um mundo onde o fim ainda não está escrito com relação à produção. E mais do que isso, de vocês terem assim, a ousadia e a audácia de darem a cara. Vocês são pessoas que, como o Taleb fala do skin in the game, vocês vão lá e arriscam a própria pele. E isso é um exemplo de inspiração para as pessoas, né? Vocês não precisavam se expor ou precisavam dar a cara como vocês fazem, e vocês fazem isso certamente porque tem um propósito. Eu conheço esse propósito e me sinto honrado de ter você aqui hoje. Quero agradecer, mando um grande beijo para o Fabinho, espero ter você aqui mais vezes e muito sucesso no projeto de vocês, acima de tudo, com a família de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre é super gostoso o nosso papo, nossa conversa vai longe quando a gente pega nos assuntos que a gente gosta. Mas é realmente aquela questão, eu acho que a família unida, trabalhando no que gosta, produzindo alimentos aí para todo mundo e com inovações, com tudo diferente, eu acho que só vai fazer melhorar aí o agro, que era esse propósito, melhorar tudo que a gente puder deixar para uma próxima geração, a gente está disposto a fazer, por isso dá a cara assim, quando precisar. Muito obrigado, Lilica. Bom, por aqui a gente fica começando com o pé direito em 2021 e vem muito mais pela frente. Então aguardo você, até o próximo Criação Positiva.